Imagine que enquanto você está aí na sua cozinha, preparando o café da manhã, o almoço ou aquele jantar simples do dia a dia, existe um detalhe tão pequeno, tão invisível aos olhos, que passa completamente despercebido, mas que pode estar mexendo silenciosamente com a sua saúde. E não é exagero algum dizer que muita gente só descobre isso quando já é tarde demais. Sabe aquela panela antiaderente que você usa há anos, que ganhou no casamento, herdou da mãe ou simplesmente comprou porque era prática, leve e fácil de lavar? Pois é, a verdade é que, dentro dessas panelas, existe uma tecnologia criada há décadas que revolucionou a culinária, mas que com o tempo começou a levantar sinais de alerta. E o mais preocupante é que esses alertas dizem respeito justamente a algo que o público acima dos 50 anos precisa prestar muita atenção: inflamação silenciosa, substâncias químicas tóxicas, metais pesados, alterações hormonais e até riscos cardiovasculares que podem ser ativados sem que você perceba nada acontecendo. Agora, antes que você pense que precisa jogar tudo fora imediatamente, respire fundo e venha comigo, porque hoje você vai entender o que realmente acontece quando o antiaderente começa a desgastar, como isso pode afetar seu corpo ao longo dos anos e principalmente o que você pode fazer para continuar cozinhando com segurança, sem cair em pânico, sem gastar uma fortuna e sem acreditar em mitos. A história dessas panelas começa com uma descoberta acidental. Lá atrás, um químico chamado Roy Plunkett, enquanto trabalhava em uma pesquisa que não tinha nada a ver com culinária, encontrou uma substância chamada PTFE. Você provavelmente conhece como Teflon. O PTFE é liso, escorregadio, praticamente impossível de grudar qualquer coisa nele, resistente ao calor e aos produtos químicos. Por isso, ele virou a base das panelas antiaderentes modernas. Mas aqui está o ponto-chave. Para que essa superfície antiaderente fique firme na panela, era usado durante o processo de fabricação outro composto chamado PFOA. Esse nome talvez não diga nada para você, mas ele esteve por décadas no Centro de Estudos Científicos que o associaram a problemas sérios, como desequilíbrios hormonais, alterações na tireoide, problemas renais, redução da fertilidade e, em alguns casos, aumento no risco de certos tipos de câncer. Não é à toa que o PFOA foi praticamente banido do mundo todo. O problema é que milhões de panelas produzidas antes desse banimento e muitas que chegaram ao Brasil ainda estavam por aí, entrando na nossa comida aos poucos conforme as panelas se desgastavam. E é exatamente aqui que entra a parte mais importante. O que acontece quando o antiaderente começa a soltar? Você já reparou naquele risquinho que aparece na superfície, aquele arranhãozinho que parecia inocente? Ou talvez aquela parte esbranquiçada que surge no fundo da panela depois de anos de uso? Muita gente acha que isso é só desgaste estético, mas na verdade é o sinal de que a camada protetora está rompendo. E quando isso acontece, a cada refeição pequenas partículas podem se soltar e ir direto para o seu prato. O corpo não consegue digerir esses fragmentos. Eles circulam pelo sistema, se acumulam em tecidos e ativam processos inflamatórios silenciosos. E lembre-se, depois dos 50 anos a inflamação é a grande inimiga. Ela está por trás de dores articulares, dificuldade para perder peso, gordura no fígado, alterações de humor, cansaço extremo, pressão alta e até problemas cognitivos, como lapsos de memória. Agora imagine isso se acumulando por anos. Cozinhar é um ato diário, repetitivo, e é justamente essa repetição que transforma algo aparentemente pequeno em algo potencialmente sério. Outro cuidado que muitos não fazem ideia é o risco da temperatura. O PTFE, quando superaquecido, e isso pode acontecer em menos de 5 minutos se você deixa a panela vazia no fogo alto, começa a liberar gases tóxicos. Talvez você nunca tenha notado nada, mas existem relatos de pessoas que passaram mal, tiveram irritação respiratória ou sintomas gripais intensos depois de se expor a vapores liberados por antiaderentes superaquecidos. Em aves de estimação, por exemplo, esses vapores podem ser fatais. No ser humano, eles podem não matar, mas irritam o sistema respiratório, aumentam processos inflamatórios e fazem o corpo reagir de formas que você só percebe no dia seguinte. Para quem tem mais de 50 anos,
Isso é ainda mais sério, porque o pulmão já não tem a mesma elasticidade e a resposta inflamatória é mais intensa. Mas aqui vai um ponto que pouca gente fala. Mesmo as panelas modernas, livres de PFOA, ainda precisam ser usadas com cautela. Isso porque, embora o processo seja mais seguro, a superfície antiaderente ainda pode soltar partículas se sofrer arranhões profundos ou desgaste do tempo. E sabe o que causa esse desgaste? Coisas que quase todo mundo faz no automático. Usar colher de metal, bater o garfo na panela para soltar o ovo, usar esponja de aço para dar uma caprichada, colocar a panela quente na pia e jogar água fria por cima, guardar uma panela dentro da outra sem proteção, deixar óleo queimado acumulado por horas antes de lavar. Tudo isso cria microfissuras que no início são invisíveis a olho nu, mas que com o tempo transformam a superfície num verdadeiro campo minado. E quando a superfície abre, ela libera fragmentos. E esses fragmentos entram no seu corpo. Não dá para sentir, não dá para ver, não dá para cheirar. Mas eles vão para algum lugar. E é aí que começa o problema. Outro ponto que o público 50+ precisa saber é como isso impacta a saúde hormonal. Algumas substâncias associadas ao antiaderente, principalmente em produtos mais antigos ou mal fabricados, podem interferir na regulação da tireoide. E a tireoide é justamente a glândula que regula energia, humor, metabolismo e até a qualidade do sono. Depois dos 50, principalmente para mulheres, isso é crucial. Uma tireoide desregulada pode causar ganho de peso sem explicação, queda de cabelo, desânimo, sensação de cansaço, retenção de líquidos e até oscilações de humor que muitas vezes são confundidas com ansiedade ou depressão. Já imaginou descobrir que uma parte disso pode ser consequência de anos cozinhando com uma panela que parecia totalmente inofensiva? É exatamente esse tipo de conexão que poucas pessoas fazem. E é por isso que esse vídeo precisa ser assistido até o fim. E aqui chegamos à pergunta que muita gente faz. Então eu devo jogar todas as minhas panelas fora? A resposta não é tão simples assim. O objetivo não é gerar pânico, mas consciência. Primeiro, você precisa observar suas panelas. Se a superfície está descascando, soltando pedaços, arranhada profundamente ou manchada, aí sim, ela precisa ser trocada, sem pensar duas vezes. Mas se a panela ainda está íntegra, sem arranhões, sem desgaste evidente e sendo usada corretamente, ela pode continuar sendo utilizada, desde que você saiba como preservar e evitar riscos. E é disso que vamos falar agora. O que realmente importa, o que realmente faz diferença e o que você pode fazer hoje, agora, sem gastar uma fortuna, para continuar cozinhando com segurança. E dentro de poucos minutos, você vai entender não apenas o que evitar, mas também como escolher panelas melhores e mais adequadas para a sua saúde, especialmente depois dos 50 anos. E é justamente aqui que começamos a entrar na parte que mais abre os olhos de quem cozinha todos os dias sem imaginar o impacto que um simples utensílio pode causar no corpo ao longo dos anos. Porque quando falamos sobre panelas antiaderentes, não estamos falando apenas de uma superfície que ficou arranhada ou de um revestimento que perdeu o brilho. Estamos falando de uma combinação de calor, contato direto com o alimento, partículas microscópicas e uma exposição contínua que acontece todos os dias, às vezes 2, 3, 4 vezes ao dia, durante anos, talvez décadas. É como se pouco a pouco o corpo fosse recebendo pequenas interferências, pequenas agressões químicas, que isoladamente não chamam atenção nenhuma, mas que ao longo de semanas, meses e anos, começam a fazer diferença no metabolismo, na inflamação, na pele, nas dores articulares, no cansaço constante, na qualidade do sono e até na memória. E isso explica por que tanta gente depois dos 50 começa a sentir uma piora gradual na disposição e atribui tudo apenas à idade, quando na verdade existem fatores silenciosos na rotina que contribuem diretamente, e o desgaste das panelas é um deles, discreto, invisível, mas constante. Agora pense comigo, quando você esquenta uma panela antiaderente demais, como quando deixa o óleo esquentar um pouquinho, quando liga o fogo alto para agilizar,
ou quando se distrai e a panela fica vazia ali por 3, 4, 5 minutos. A temperatura da superfície pode chegar a níveis absurdos, muito além do que qualquer relatório técnico recomenda. E é nesse ponto que o antiaderente começa a liberar compostos que você não sente, não vê, não percebe. Não tem fumaça colorida, não tem cheiro forte, não tem sinal nenhum. Mas esses vapores, mesmo em quantidades pequenas, irritam a mucosa respiratória, inflamam vias aéreas e deixam o corpo em estado de alerta. Sabe quando você acorda num dia meio congestionado, com pigarro, com uma leve tosse seca que parece não ter explicação? Sabe aquela sensação de peso no peito, como se tivesse dormido mal ou pegado um vento? Muitas vezes, isso vem desse tipo de exposição. Não à toa, pessoas sensíveis, idosos, pessoas com rinite, bronquite ou histórico de problemas respiratórios são as que mais sentem os efeitos, mesmo sem perceber a origem. E existe ainda um segundo ponto crítico: a forma como muita gente lava e armazena essas panelas. Você provavelmente já viu alguém, ou até já fez, pegar a panela quente e colocar direto na pia, jogando água fria por cima. Esse choque térmico faz a superfície antiaderente contrair e expandir bruscamente, criando microfissuras. Essas microfissuras, no começo invisíveis, vão se expandindo cada vez que o processo se repete. Depois, vêm os talheres de metal, os garfos batendo no fundo da panela, as colheres raspando para virar o alimento. A cada toque, uma camada minúscula se desprende. E quando você guarda suas panelas umas dentro das outras, sem proteção, cada batidinha, cada encaixe, cada movimento gera atrito. E esse atrito vai lixando o revestimento camada por camada. O resultado é inevitável. Partículas vão entrando na comida. E aí você começa a ingerir algo que seu organismo não sabe processar, não sabe eliminar de imediato e que acaba se acumulando em tecidos gordurosos, ativando respostas inflamatórias que vão se somando às inflamações causadas pela idade, pelo estresse e pelo estilo de vida. E o mais intrigante é que quando conversamos com pessoas acima dos 50 anos, quase todas dizem a mesma coisa: eu sempre usei minhas panelas assim e nunca me fizeram mal. Calma, essa história não termina com nenhum tipo de sensação de pânico ou desespero. Muito pelo contrário, essa parte aqui é a virada de chave. Porque, apesar de tudo isso parecer preocupante, existem soluções simples, práticas e completamente acessíveis que você pode adotar hoje mesmo para cozinhar com segurança, preservar sua saúde e evitar esse tipo de exposição silenciosa. A primeira é entender que panela não é um item eterno. Assim como um sapato desgasta, uma escova de dentes precisa ser trocada e uma esponja tem prazo de validade, a panela antiaderente também tem um ciclo de vida. E quando entendemos isso, começamos a olhar para a nossa cozinha com mais consciência. Existem superfícies mais seguras como o aço inox, a cerâmica verdadeira, o ferro fundido e até o vidro refratário, cada uma com vantagens e cuidados específicos. E todas elas, quando usadas corretamente, representam uma alternativa muito mais estável e segura do que um antiaderente que já está no fim da sua vida útil. E não se trata de mudar tudo de uma vez ou de gastar dinheiro desnecessário, mas sim de começar a fazer trocas estratégicas, conscientes e gradualmente mais alinhadas com a saúde do seu corpo e da sua família. E tem mais. Muita gente acredita que antiaderente é a única maneira de cozinhar sem grudar, mas isso não é verdade. Técnicas simples ajudam. Pré-aquecer o inox corretamente para criar um efeito antiaderente natural. Curar uma panela de ferro para deixá-la extremamente lisa. Usar azeite ou manteiga na medida certa. Evitar temperaturas extremas e, principalmente, não cair na tentação de acelerar o cozimento com fogo alto. Hábito que provoca danos não só à panela, mas também à qualidade nutricional dos alimentos. E quando o público 50+ aprende essas técnicas, algo incrível acontece. Não apenas melhora a saúde, mas melhora também a relação com a comida, o sabor, a digestão, a energia do dia a dia, porque reduz-se de forma significativa a carga inflamatória que vem sendo acumulada ao longo do tempo. E agora chegamos exatamente ao momento mais importante deste vídeo:
O ponto em que tudo o que você ouviu até aqui se conecta de uma forma clara, lógica e, acima de tudo, prática para a sua vida. Porque não adianta nada entender os riscos, reconhecer os sinais, lembrar das vezes em que a panela arranhou, do dia em que você raspou com o garfo sem perceber, ou daquela esponja mais abrasiva que parecia inofensiva, se no final das contas você continuar cozinhando todos os dias com um utensílio que já deu o que tinha que dar. Que eu sei que muitas pessoas acima dos 50 anos têm uma ligação emocional com sua cozinha. É o lugar onde você alimenta sua família, onde você prepara suas receitas preferidas, onde você guarda histórias, tradições, memórias. Por isso, é tão comum ver panelas antigas sendo usadas por anos e anos, mesmo quando já perderam metade do revestimento. Mas aqui está a verdade. Seu corpo mudou, sua saúde exige mais atenção, sua qualidade de vida na maturidade depende de pequenas escolhas diárias, e essa é uma das escolhas que realmente fazem diferença, mesmo que você só perceba os benefícios depois de algumas semanas, quando seu corpo começa a responder a uma vida com menos toxinas, menos inflamação, menos irritação interna, menos estresse silencioso acumulado. E quando finalmente entendemos isso, algo dentro da gente muda. A relação com a cozinha deixa de ser automática e passa a ser consciente. Você olha para a panela e não vê apenas um utensílio, vê um aliado ou um risco, vê um parceiro da sua saúde ou um inimigo invisível que aos poucos desgasta o que você tem de mais precioso: a energia, a disposição, a leveza para viver bem os próximos anos da sua vida. Para quem já passou dos 50, essa consciência é mais do que importante. É libertadora. Porque a verdade é que não existe nada mais poderoso do que começar a perceber o que realmente está por trás dos sintomas que aparecem com a idade. Às vezes não é a idade. Às vezes são hábitos antigos que foram tolerados por tanto tempo que se tornaram parte da rotina. E a boa notícia é que, ao contrário da idade, hábitos podem ser substituídos, ajustados, trocados. E isso começa dentro da sua cozinha, nas escolhas do dia a dia, no cuidado com os detalhes que ninguém te ensinou a observar. E se você prestar atenção, vai perceber que não estou pedindo nada complicado. Você não precisa mudar todo o seu jogo de panelas de uma vez. Não precisa comprar utensílios caríssimos, nem seguir modismos. O que você precisa é olhar com carinho e atenção para aquilo que você já usa. Se a sua panela antiaderente está arranhada, manchada, soltando partes, perdendo brilho ou ficando esbranquiçada no fundo, ela já passou da hora de se aposentar. Se você percebe que sempre cozinha no fogo alto porque assim vai mais rápido, talvez seja o momento de repensar. Se você usa esponja de aço, garfo para virar carne, colher de metal para mexer o arroz, é hora de saber que isso está danificando a superfície todos os dias. E quando mudamos esses comportamentos, o corpo agradece. O alimento fica mais seguro, a saúde responde e a vida flui com mais leveza. E isso vale especialmente para você, que já entendeu que saúde não é apenas remédio, não é apenas consulta médica, não é apenas exame. Saúde é rotina. Saúde é hábito. Saúde é detalhe. E antes de finalizar, eu quero te lembrar de algo extremamente importante. A gente vive em um mundo cheio de substâncias tóxicas, poluentes, aditivos plásticos, microplásticos, hormônios ambientais e partículas metálicas que se infiltram sem que a gente perceba. Nós não temos controle sobre tudo, mas temos controle sobre algumas coisas. E as escolhas dentro da sua cozinha são uma das formas mais práticas e diretas de reduzir sua exposição diária a essas substâncias. Isso não é sobre medo, isso é sobre poder. Poder de decidir o que entra no seu corpo, poder de cuidar de quem você ama, poder de preparar uma refeição que nutre, fortalece e respeita a sua saúde. E quando você aprende isso, quando você coloca em prática, quando substitui uma panela velha por uma alternativa mais segura, não é só o alimento que muda, é a sua vida que muda. É o seu corpo que começa a sentir a diferença. É você que começa a perceber que envelhecer bem não é sorte, é escolha. E uma dessas escolhas está diante de você agora. Agora, antes de encerrar, aqui vai algo que faz toda a diferença. Se você quer aprender quais são as panelas mais seguras,
como escolher modelos que realmente valem a pena para quem tem mais de 50 anos e quais cuidados prolongam a vida útil de cada material, eu quero que você faça o seguinte: clique no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho, porque no próximo vídeo eu vou mostrar exatamente isso. Quais panelas são melhores para a sua saúde e como evitar riscos na cozinha sem gastar mais do que o necessário. Vou comparar materiais, mostrar vantagens, desvantagens, preços e revelar quais são as opções mais seguras para quem está preocupado com inflamação, toxinas, tireoide, hormônios e longevidade. Então, se você quer continuar cozinhando de forma segura, consciente e inteligente, clica agora para não perder.